Boa tarde. A gente vai falar aqui sobre o método de Ponchon-Savary. Então, o conteúdo dessa aula vai abordar uma introdução, a condição da alimentação, a reta do balanço global, o feixe de retas do enriquecimento e o feixe de retas do esgotamento. Começando por uma introdução. O método é adequado para o projeto de colunas de destilação de um sistema binário AB, onde A é o composto mais volátil. Ele requer o conhecimento das curvas de entalpia e composição para as fases líquido e gás na condição de saturação, além da relação de equilíbrio entre as composições de líquido e gás. Então, basicamente, ele requer alguma coisa desse tipo, uma tabela desse tipo ou funções desse tipo, né? O que é isso? X é a fração de líquido, Y é a fração de gás, HL ali com o tiozinho é a entalpia da mistura, é, a entalpia específica da mistura da fase líquida, e Hg, a entalpia específica da mistura da fase gás, todos na condição de saturação, né? Ou você tem uma tabela dessa, ou você tem funções desse tipo, onde y é uma função de equilíbrio, e você tem funções para entalpia em função de x e a entalpia de líquido em função de x e a entalpia de gás em função de y. X e y são as composições da espécie mais volátil na fase líquida e gás, respectivamente. Bom, os dados daquela tabela ali, por exemplo, podem ser graficados em um diagrama entalpia-composição. Como que a gente lê? Bom, a gente lê, tem um ponto ali da tabela, você lê o x na entalpia da fase líquida, então 0,2 a uma entalpia de 12629, né? E o y na entalpia da fase gás, então 0,488 ali, na entalpia de 20.424. Né? E x e y estão ligados entre si por uma linha de amarração. Tá? Então, a composição da fase líquida é 0,2, a composição da fase gás é 0,488. Entrando agora na condição da alimentação. Bom, além da composição global, a condição da alimentação é definida por um parâmetrozinho que a gente está definindo aqui como Qzinho, e ele pode ser escrito como o calor necessário para vaporizar 1 mol da mistura de alimentação, dividido pelo calor de vaporização, no caso de 1 mol da mistura de alimentação. Né? Então, ou seja, a gente tem ali a entalpia da alimentação, que seria o HF, a entalpia do gás saturado, a entalpia do gás menos a entalpia da alimentação, é quanto que eu preciso para vaporizar aquela alimentação, dividido pelo ΔH de vaporização, que seria a entalpia do gás menos a entalpia de líquido. Vale ressaltar que essas entalpias de gás e líquido saturado estão sendo analisados na composição da alimentação, né, a entrada da alimentação ali. Então, basicamente é o seguinte, porque as entalpias de gás líquido variam com a composição. Né? Então, você está analisando na composição da alimentação. Você está pegando essa variação aqui de entalpia. Né? De entalpia do gás saturado menos a entalpia do líquido saturado. Esse é o denominador da expressão, certo? Esse é o denominador da expressão. Bom, vale ressaltar que o parâmetro Q maior do que 1 representa a condição de um líquido subresfriado. O Q igual a 1 representa a condição do líquido saturado. O valor de Qzinho entre 0 e 1 é uma mistura líquido-gás, líquido-vapor. O Q igual a 0 é vapor saturado e o Q menor do que 0 seria vapor superaquecido. Então, apenas lembrando, né, o Qzinho é a entalpia do gás menos a entalpia da alimentação dividido pelo ΔH de vaporização. Bom, apenas representando, por exemplo, a condição de líquido saturado, a entalpia da alimentação, se a entalpia da alimentação for líquido saturado, a entalpia da alimentação bate aqui na curva de líquido saturado. E aí, consequentemente, a entalpia do gás menos a entalpia da alimentação vai ser igual a ΔH de vaporização, né? E o Qzinho vai ser igual a 1, ele vai ser líquido saturado. Se esse valor se a mistura for parcialmente vaporizada, né, a entalpia dela está entre a condição de líquido e gás aqui,
E aí o Qzinho dá um valor entre 0 e 1, porque o numerador ali vai ficar um número menor que o denominador. Se o Qzinho for igual a 0, a gente está falando do vapor saturado. No caso, a entalpia da alimentação vai bater em cima da curva de vapor saturado, o numerador daquela expressão ali vai dar 0. Tá? As condições de líquido subresfriado e vapor superaquecido também podem ser estendidas aqui a partir dos gráficos. Não estão apresentadas aqui. Bom, reta do balanço global. Considere essa envoltória aqui apresentada, né? Então a gente tem essa envoltória aqui apresentada, e aí a gente tem uma determinada alimentação, né? Com uma vazão molar ali Fzão, uma composição do mais volátil, o sistema é binário, né? Uma composição do mais volátil ZF, a condição da alimentação Qzinho e uma determinada entalpia da alimentação. A gente tem uma saída de destilado, uma vazão de destilado, uma composição do destilado e uma entalpia do destilado. E aqui a gente também tem a condição do fundo, né? Onde a gente também tem vazão, entalpia, composição. Ok. Um balanço de massa desse sistema globalmente sobre essa envoltória leva ao seguinte: olha, a fração molar vezes a vazão, o balanço para a espécie mais volátil, né? Que está entrando é igual a fração molar vezes a vazão de a soma ali do destilado e do fundo das correntes que estão saindo, né? Então o sistema opera em regime permanente. Bom, se eu dividir todo mundo por F e lembrar que o B aqui é 1, 1 menos, desculpa, F menos D, né? Então, se a gente divide todo mundo ali por F, a gente vai ter essa expressão aqui, né? Lembrando que aqui a gente vai ter 1 menos D sobre F no lugar do B, né? B sobre F ali. Bom, isolando D sobre F dessa expressão, então o ZF está aparecendo livremente, aqui um XB também vai multiplicar, vai passar para o lado de lá da expressão. Então D sobre F vai ficar ZF menos XB sobre XD menos XB. Essa é uma expressão que está associada ao balanço de massa global. Bom, um balanço de energia global leva ao seguinte: o que está entrando é igual ao que está saindo. O que está entrando? Está entrando energia com essa corrente material e com o refervedor. O que está saindo? Está saindo as correntes materiais de fundo e topo, além do calor do condensador, né? Então, a vazão vezes a entalpia da alimentação mais a taxa de calor adicionado do refervedor é igual a vazão de destilado vezes a entalpia de destilado, a vazão de fundo da entalpia de fundo, mais o calor do condensador. Bom, rearranjando, né, a gente pode rearranjar isso. O Q conde aqui, que seria o calor do condensador, a gente pode juntar aqui, né, nessa expressão, colocar o D em evidência, então vai ficar um D grande aqui. E aí a gente vai ter entalpia do destilado mais o calor do condensador sobre D. E para o fervedor e para o fundo ali é a mesma coisa, a gente pega o QRF, junta aqui, né, rearranja, divide todo mundo por B ali, o B fica em evidência aqui, e aí fica B sobre F, a entalpia do fundo, menos QRF sobre B. O Q conde sobre D a gente está chamando de Qzinho conde, e o QRF sobre D a gente está chamando de Qzinho ref, né? Então, a gente tem essa expressão aqui. Apenas para simplificar, a gente vai chamar Hzinho D mais Qzinho conde como HD asterisco e Hzinho B menos Qref como HB asterisco. Esses são os pontos de locus para onde os feixes de reta vão convergir, né? Então, a gente retrabalha ali a equação só para ficar numa forma mais simplificada, fica expressa dessa forma. E aí, B sobre F é 1 menos D sobre F, né? Porque F é igual a D mais B, né? Bom, isolando ali o D sobre F, a gente vai ter um termo HF ali independente, né? A gente vai ter um termo HB aqui que vai ficar independente, que está multiplicando 1, vai passar para o lado de lá da equação. Então, isolando o D sobre F, a gente fica com essa expressão aqui. HF menos HB sobre HD menos HB. HD asterisco menos HB asterisco.
Bom, igualando D sobre F do balanço de massa e energia, né? Então a gente tinha D sobre F obtido no balanço de massa igual a D sobre F obtido no balanço de energia. Então a gente vai ficar com essa expressão aqui. O do balanço de massa envolvia frações, o do balanço de energia envolvia entalpias. Se a gente passa isso daqui para o lado de lá, né? E esse cara aqui para o lado de cá, ou seja, faz a parte cruzada ali, a gente vai ver que isso aqui define uma reta de 3 pontos. Então, essa equação define uma reta de 3 pontos. Quem são os pontos? O primeiro é o HD asterisco XD, certo? É a entalpia do ponto de locus ali e o XD, que seria a entalpia a composição do destilado. O segundo ponto seria a condição da alimentação, né? Você tem ali HF, ZF, né? Então esse seria um outro ponto. E um outro ponto seria o XB, o HB asterisco, que seria o ponto de locus inferior, XB, tá? Porque isso aqui é uma forma de escrever uma inclinação. Se a gente olha ali, né, fica variação de entalpia por variação de composição sobre 3 pontos, definindo uma mesma inclinação de reta. Então é uma reta que passa por 3 pontos. Ok? Ok. Bom, então aqui a gente tem a visão aqui do gráfico, né, que seria essa reta. Então a gente tem a reta ali definida, a gente tem o lado, o lado de cada equação, né, seria esse cara aqui, está sendo definida a inclinação ali daquela reta, né. E pelo outro lado da equação, você está definindo uma variação de xd menos xb e hd asterisco menos hb asterisco, né. Então, estão sendo definidas, são uma forma de escrever a inclinação da reta a partir de 3 pontos, certo? Então, a reta passa por esse ponto superior aqui, que é chamado ponto de locus, porque a gente vai entender por quê. Esse ponto inferior aqui, que é um ponto também de locus, mas da seção de baixo, e a condição da alimentação. Aqui, no caso da alimentação representada, ela é líquido saturado, tá? Bom, sobre os pontos HD asterisco e HB asterisco que vão definir os pontos de locus, né? Então, o HD asterisco é a entalpia do destilado mais aquele Qzinho conde. O HB asterisco é a entalpia do fundo menos o Qzinho ref, né? As entalpias do destilado e do fundo são lidos na curva de líquido saturado, porque a gente está falando de um processo de condensação total, que é o padrão no topo da coluna, e aí você está gerando com isso líquido na saída da coluna, né? Então é um líquido saturado, porque acabou de passar por um processo de condensação. E no fundo da coluna também você tem o refervedor ali que vaporiza uma parte da mistura. Então, de uma forma geral, o fundo da coluna também é um líquido saturado. Então, tanto a entalpia do destilado quanto a entalpia do fundo são líquidos saturados. Então, quando a gente pega ali na nossa curva, né, a gente teria a entalpia do destilado lido ali na composição do destilado, na curva de líquido saturado, e a entalpia do fundo lido ali na composição do fundo, também na curva de líquido saturado. Bom, o ponto de locus ali, ele pega a entalpia do destilado e soma a esse Qzinho conde. Então você vai ter a entalpia de asterisco, que seria o ponto de locus, ele está ali deslocado para cima da entalpia do destilado, né? E a entalpia de fundo, você vai ter a entalpia, o Hzinho B asterisco, ele é a entalpia de fundo menos que ref, então ele está deslocado para baixo em relação à curva de líquido saturado. Ok, um balanço no condensador. O balanço no condensador ele revela para a gente o seguinte: então, você tem o vapor do primeiro estágio entrando como gás saturado e saindo líquido saturado aqui, a vazão, que é a vazão de refluxo ali, que é o L0 mais o D, ambos na condição da entalpia do destilado, que é líquido saturado. Tá, okay? E o que, que acontece? A entalpia de gás menos a entalpia de líquido é o ΔH de vaporização na condição da composição do destilado, né, do XD. Tá? Então, o balanço térmico ali basicamente leva o seguinte: olha, qual que é a taxa de calor do condensador? Ela é a vazão que está entrando, que seria o vapor da primeira coluna, vezes o calor necessário para vaporizar um mol da mistura. Então, é quantos mols por minuto está passando, vezes
quantas calorias por mol precisa para condensar aquele líquido, né? Bom, vale ressaltar que o vapor ele é escrito como o L0, que é a corrente de refluxo, mais D. O L0 pode ser escrito como a razão de refluxo vezes D, né? Então, aquele V1 ali fica a razão de refluxo mais 1 vezes D, botando D em evidência, né? Substituindo essa expressão na equação acima, onde o V1 vai ser substituído aqui por essa expressão, e dividindo todo mundo por D, o que aparece aqui? O calor do condensador sobre D. O Qzinho conde. Então, o Qzinho conde ele é a razão de refluxo mais 1 vezes o ΔH de vaporização na condição de destilado. Ok, feixe de retas do enriquecimento. Bom, agora a gente vai fazer o balanço para a seção de enriquecimento. Um balanço de massa na seção de enriquecimento leva o seguinte, né? Se a gente fecha ali a envoltória naquela seção de enriquecimento, o que está entrando? A gente está parando ali num estágio N, genérico, né? Está entrando o vapor do estágio de baixo. Então, está entrando o vapor do estágio de baixo na composição do estágio de baixo, sendo a entalpia desse vapor a entalpia de gás saturado para aquela composição do vapor do estágio de baixo. O que está saindo? Está saindo o líquido do estágio N, que está descendo, né? Então, o líquido do estágio N está descendo na entalpia de líquido, na composição do líquido. E está saindo o destilado também, na composição do destilado, na entalpia do destilado. Então, um balanço de massa ali para a espécie mais volátil vai dizer que a vazão de a composição vezes a vazão do vapor que está entrando no processo é igual ao que está saindo na corrente de destilado mais o que está saindo na corrente de líquido. Bom, substituindo o fato de que o vapor que está entrando é igual ao líquido que está saindo mais o D, a gente substitui ali, divide todo mundo por D e isola ln sobre D, né? Então, quando a gente dividir aquela expressão ali de cima por D, né, e isolar, então o que vai ficar? Né? Você vai ter um xd aqui livre e vai ter um yn mais 1, que quando você dividir por D, associado a esse D ali vai se tornar 1, né? Então, e aí você rearranja, você vai ficar aqui com essa expressão, xd menos yn mais 1, yn mais 1 menos xn. Essa é a primeira expressão do balanço de massa. Bom, o balanço de energia leva o seguinte, então, o que está entrando? Está entrando vapor, e aí na sua entalpia do gás, né? O que está saindo? Está saindo a corrente de destilado, está saindo o calor do condensador e está saindo a corrente de líquido com a entalpia de líquido, né? Então, de novo, a gente faz o mesmo rearranjo, o vapor é igual ao líquido que está saindo mais D, a gente rearranja ali, né? Então, qual que é a ideia? Que a gente agrupe esse Q conde com esse HD. Então, você rearranja ali, divide todo mundo por D, e o que aparece ali? Aparece aquele Qzinho conde. E essa soma toda aqui, que seria o HD mais Q conde sobre D, é o HD asterisco, né? Então, essa expressão, onde tem esse termo todo aqui, simplesmente se torna um HD asterisco, né? Essa expressão fica dessa forma, né? Fica similar ao balanço de massa, só que você tem entalpias no lugar das composições, né? Dividindo todo mundo por D e isolando, a gente fica com essa expressão aqui, tá? Então, de forma bastante similar ao balanço de massa. Bom, igualando ln sobre D do balanço de massa e energia, com o que a gente fica, né? A gente fica ali o balanço de massa envolvendo as composições, o balanço de energia envolvendo as entalpias. A gente passa esse termo da entalpia para o lado de lá e esse termo das composições para o lado de cá. E a gente fica com uma forma de escrever uma reta a partir de 3 pontos. Quem são os pontos? Né? Porque ali é uma forma diferente, uma forma de escrever inclinação a partir de 2 pontos do lado de 2 pontos do lado esquerdo e 2 pontos e também a mesma inclinação escrita a partir de 2 pontos do lado direito, sendo 3 pontos no total. Quem são esses 3 pontos? Um é o ponto de locus superior, que seria o xd HD asterisco. O outro é o líquido do estágio N, a entalpia do estágio N, composição do estágio N, da fase líquida. E o outro ponto seria a entalpia da fase gás e composição da fase gás do estágio N mais 1. Né?
Então você tem ali a definição de uma reta de 3 pontos. Ou seja, para cada estágio da alimentação N, a gente tem uma reta que define, que passa pelo líquido da alimentação, que passa pelo líquido do estágio N e composição do vapor do estágio N mais 1. E bate naquele ponto que a gente chamou ponto de Locus. Por isso chama ponto de Locus, que é um ponto de convergência de retas ali, né? E isso é utilizado para, conhecendo o líquido do estágio de cima, determinar o vapor do estágio de baixo. Bom, então aqui a gente tem um procedimento só para a gente poder entender como que é o procedimento da seção de enriquecimento. A gente tem a curva de equilíbrio e a gente tem o feixe de retas do enriquecimento. Observe que para cada estágio você tem uma reta ali, tá? Aqui tem um XO, que é o ponto de encontro entre a reta da alimentação e a entalpia de líquido, né? Então, a gente para quando a gente atingir esse ponto XO, né? Bom, então basicamente é o seguinte, a gente conhece a composição do destilado, consequente, como o destilado nada mais é que o vapor de topo que foi condensado, a gente conhece o Y1, tá? Então a gente começa marcando ali o primeiro estágio. E a gente entra no loop. Qual que é a ideia? A gente calcula o x a partir do y. Então a gente conhece o y1, a gente calcula o x1. A gente pergunta se a gente já encerrou a sessão de enriquecimento, ou seja, se esse x ele tá maior ainda que o XO, né? Se ele tiver menor, ele sai do loop, senão ele continua no loop. Então, ou seja, isso aqui vai ser apenas um ponto de parada, tá? Bom, mas aí o que a gente faz, né? Se os primeiros estágios, certamente essa condição não vai ser satisfeita. Então ele continuaria. Ele vai pegar e vai calcular a partir do feixe de retas do enriquecimento o y do estágio n mais 1. Então ele vai conhecer o vapor de baixo. E aí ele volta no loop aqui, e aí pelo vapor ele conhece o líquido, e aí por esse líquido ele vai conhecer o vapor de baixo, assim sucessivamente. Vamos ver um exemplo de como é que isso fica. Aqui a gente tem um exemplo básico, tá? Então ele já está mais ou menos traçado, mas vamos detalhar. O que a gente sabe? A gente sabe a composição do destilado, consequentemente a gente sabe o vapor do primeiro estágio. O vapor cruza na linha do vapor saturado, então é um ponto Y1 ali marcado no gráfico, né? A gente tem um ponto Y ali marcado no gráfico. Bom, a gente sabe pela relação de equilíbrio que a gente pode obter x1, porque y1 está em equilíbrio com o x1. Então a gente conhece o líquido do primeiro estágio. A ideia é que a gente utilize esse feixe de retas aqui, de 3 pontos, que define a condição de enriquecimento, a seção de enriquecimento, para obter o y de baixo. Então eu conheço o x1, eu vou obter o y2 pegando o ponto de locus, né, que é aquele ponto lá superior, pegando o ponto do x1, traçando uma reta e vendo em que ponto esses caras cruzam o vapor ali, né? E aí, esse momento eu marco e posso ler no gráfico o y2. Bom, pela relação de equilíbrio, eu obtenho o x2. Agora, tendo o líquido do estágio 2, eu posso, pelo feixe de retas que está aqui, obter o y do estágio 3. Né? Então, eu traço uma reta entre este x2 aqui e o ponto de locus e vejo o momento em que eles cruzam a curva do vapor. Bom, conhecendo o y3, eu posso, pela relação de equilíbrio, determinar o x3. Traço outra reta e obtenho o y4. Pela relação de equilíbrio, obtenho o x4. Traço outra reta, obtenho o y5. Pela relação de equilíbrio, obtenho o x5. Observa que o x5 ele passou, ele cruzou ali aquela reta da alimentação, que é aquela nossa primeira reta do balanço global, né? Então ele cruzou aquela primeira reta e isso define a passagem, então, de estágios, do caso de estágios ideais, né? Então, a seção de enriquecimento para aí, o prato de alimentação seria o estágio 5. Bom, feixe de retas do esgotamento. A ideia é absolutamente análoga, você faz um balanço aqui pela parte de baixo da coluna, e aí a gente vai ter LN e VN ali, porque as vazões são diferentes, né? Nem precisaria colocar LN e VN propriamente, porque a própria N já está indicando que são vazões diferentes, né? Eu faço um balanço
da mesma forma, eu não vou detalhar agora todo, mas eu faço um balanço da mesma forma. É, pego o fato de que o vapor que está subindo é igual ao líquido que está descendo menos o B, né? Porque o líquido que está alimentando todo mundo aqui, né? Então o líquido é igual ao vapor mais B. Substituo ali na história e vou ficar com uma expressão que envolve frações. Tá? Repito a mesma análise de energia, balanço de energia aqui, com as mesmas ideias. E onde tem o calor do refervedor, eu agrupo ali com o Hzinho B para formar o HB asterisco e obter essa expressão aqui. E dividir por D e isolar o Ln sobre D. E aí a gente passa a ter essa expressão aqui, né? Bom, então a gente passa a ter um Ln sobre D do balanço de massa e um Ln sobre D do balanço de energia. Então a gente fica com essa expressão. Aí, novamente, a gente pode passar isso daqui para cá e passar aquilo ali para lá. E aí você vai ter bem definido ali 3 pontos, uma reta que define 3 pontos. Quem são os pontos? Um dos pontos é o ponto de locus do fundo, é o HB asterisco XB. O outro ponto é o entalpia do líquido do estágio N, Xn. E o outro ponto é a entalpia de gás do estágio N mais 1, é a composição do estágio N mais 1. Então a gente tem, de novo, né, novamente, um feixe de retas que relaciona o vapor do estágio de baixo com o líquido do estágio de cima, né? E o ponto de locus inferior. Bom, procedimento é a mesma coisa, só a questão é que a gente vai repetir o procedimento até que o xn seja maior que seja menor que o xb, né? Então, se a composição do estágio que eu calcular ficar menor que a composição do fundo, eu paro o processo. Lembrando que a gente tem as curvas de equilíbrio e esse feixe de retas do esgotamento. Então, como que é a ideia? A ideia é a seguinte, a gente conhecia ali o x5, né? Então, a gente tinha parado no x5 na última parte. Eu tenho o HB asterisco e o XB. Eu traço uma reta que passa pelo HB asterisco e pelo x5. Né? O x5 está aqui, né? Só para ressaltar. E aí eu vou obter o y6 vendo o ponto aqui que ele cruza no vapor. Né? Então, com o y6, por uma relação de equilíbrio, eu obtenho o x6. Fazendo outro ponto de locus aqui, né, outra reta envolvendo ponto de locus, passando pelo x6, eu vou obter o y7. Pelo y7, eu obtenho o x7 a partir do equilíbrio. Aí traço outra reta e obtenho o y8. Pelo y8 eu obtenho o x8 pelo equilíbrio. Traço outra reta, obtenho o y9. Pelo y9 eu obtenho o x9. Traço outra reta, obtenho o y10. Pelo y10 eu obtenho o x10. O x10 é menor do que o xb, então eu posso parar o procedimento. Essa coluna tem 10 estágios. Okay? Bom, então aqui está a bibliografia que vocês podem consultar para ver também esse método. É um método que não tem simplificações. Se você conhecer, para o número ideal de estágios, se você conhecer as entalpias. Então ele tem poucas simplificações, digamos assim, né? Mas ele fornece o resultado bem próximo ao real, se os valores da entalpia forem condizentes com os valores reais ali dos estágios da coluna. Tá, ok? É isso. Muito obrigado.